Olá, boa noite. Boa noite. Vamos esperando os convidados entrarem. Olha, apontando para o alvo, Vivi. Boa noite, Renata, Denisiana. Não conheço vocês, mas boa noite para todo mundo que está entrando aí. Miriam. Boa noite, Rosângela. Rosângela acabou de falar comigo, não foi, Rosângela, no Facebook? Pedindo contato. Celina de Paula, boa noite. Gente, nós estamos. A Nelma, nossa convidada. Boa noite, Nelma. Nelma já entrou também. Daqui um pouquinho nós vamos estar recebendo a Nelma de Paula. Nelma é do Ministério Ponte de Deus, um ministério que ela vai falar um pouquinho sobre ele, um ministério com os presos. E vai ser um bate-papo, eu tenho certeza, muito interessante, muito edificante, muito esclarecedor. E é um assunto que não é fácil, é um tema que não é fácil, né, de lidar sobretudo com presos nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, né? Nunca foi. Tanto que Jesus, né, fala sobre visitar os presos e aquele que estive preso e fostes me visitar. E aí ele fala, né, quando fizestes ao menor dos pequeninos, a mim o fizestes. Então, é isso aí. Bom, gente, nós vamos então receber já já a Nelma de Paula, do Ministério Ponte de Deus, conversar um pouquinho sobre esse ministério desenvolvido com os encarcerados e sobre essa realidade de uma forma, assim, sobretudo no Brasil, né, que é onde a Nelma trabalha, onde ela tem desenvolvido o trabalho, o ministério e a paixão da vida dela, ela vai falar sobre isso. Mas antes eu quero aproveitar aqui o início, enquanto o pessoal está entrando. Boa noite, Vini! Vinícius da Tocantins, Vini! Helena, Lucilene, eu sei que já entrou Mara, entrou um monte de gente aí que eu não. Lucilene Flower, deu um Edna, boa noite, um monte de gente que entrou e eu não falei boa noite, né? Mas aí, não dá pra gente falar com todo mundo, é bom que no comecinho dá, né? Por isso que é bom os primeiros que entram a gente consegue brincar um pouquinho, conversar e cumprimentar vocês. Então, gente, beijo, Lucilene. É o seguinte, olha só. Na próxima terça-feira, eu tenho feito as lives de uma forma alternada. Uma jurídica, uma não jurídica. Uma jurídica, uma não jurídica. E aí, na semana passada, foi uma jurídica com a doutora Karina Fajardo sobre imigração para Portugal, morar legal em Portugal. Na próxima semana, nós vamos ter uma live espetacular com um nome que é uma referência nacional, doutora Luciana Teniense. Ela é advogada dos direitos do consumidor, mas o foco dela é sobretudo na área do turismo. E, gente, ela é uma autoridade nessas questões aéreas. E nós estamos em momentos em que tanta coisa tem acontecido, voos cancelados, e como é que faz, e a pandemia, a restituição. E ela vai falar o seguinte, sobre os impactos do coronavírus no direito do consumidor, os impactos do coronavírus no turismo nacional e mundial até. Ela, né, nesse momento, acabou de soltar uma cartilha, ela é do Conselho da OAB Federal, e eles soltaram uma cartilha especificamente sobre esse tempo de pandemia, ok? Então, na próxima terça-feira, a doutora Luciana Ateniense é a maior autoridade nessa área de direito do turismo no Brasil hoje. E ela vai estar falando aqui com a gente um pouquinho sobre os impactos do coronavírus nessa área específica, tá bom? Pessoal, Ponte de Deus na área aí, Jefferson. Boa noite, Fábio. Eu vi ali que o Fábio entrou, um amigo. Boa noite, mami. Minha mãe entrando ali também. E agora, né, vamos receber a Nelma, Nelma de Paula. E aí, assim que a gente receber, eu falo um pouquinho já com a presença dela, eu falo sobre ela. Deixa eu achar a Nelma aqui para chamar. Ou então, Nelma, pede aí para falar comigo. Achei, achei. Pronto. Fábio, você está acordado, Fábio? Fábio trabalha cedo. Não, aqui em Portugal, gente, para quem não sabe, é mais de 11 horas da noite, viu? Nós estamos 4 horas à frente de vocês aí. Mas, gente, a Nelma está aqui já com a gente. Boa noite, Nelma. Boa noite, Suzana, tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus, tudo bem também. Ai, que coisa boa.
Nelma tá mais tranquila, Nelma? Nelma tá assim, eu nunca fiz isso. Eu falei, preocupa não, que muita gente que tá fazendo aqui com a gente nunca fez. Novidade para todo mundo. Suzana, é uma novidade, né? Mas como eu falei, a gente não pode negar nenhum dos desafios, né? E falar desse assunto para mim, como eu te falei, né? Eu tenho que segurar a onda porque o coração já está disparado. Pode chorar, pode ficar à vontade, pode ruim. Não é possível que nós vamos ter problema com a internet hoje de novo. Ah, olha só, a Nelma, o pessoal tá ali escrevendo muito, que essa pastora é muito preciosa e tal. E assim, eu tive o privilégio, antes de qualquer coisa, a gente entrar no ministério que a pastora Nelma é, tem hoje, né? Cuida. Mas eu tive o privilégio de estar ali, fazer parte daquele contexto, de estar na vida da Nelma, no comecinho da vida cristã dela, de uma maneira bem próxima, bem de perto. Né, Nelma? Quando você Verdade. se converteu, você, o seu pai, o irmão Walter, a irmã Nauzira, hoje já estão ambos na glória, não é? Mas a gente teve assim um privilégio de conviver muito de perto com vocês. Você se lembra bem disso? Verdade, Suzana, porque devo muito a você, uma mulher muito sábia, conhecedora da palavra como ninguém. Oh! E se eu estou firme nessa rocha até hoje, porque, né, são muitas coisas que a gente vai passar no dia a dia. Outro dia até comentei com a Viviane que eu devo muito a você. E eu vejo Oh. muito isso nos dias de hoje, que muitas pessoas estão se desviando, estão se afastando, não estão aguentando, às vezes, né? Pai, com a minha mãe, às vezes a internet fica, né? A Nelma estava falando ali, deu uma pausada, deu uma travada, não sei se todo mundo pegou, mas ela estava falando do iníciozinho da vida cristã dela, e eu comecei a falar sobre isso porque eu fui professora, eu trabalhava na época com novos convertidos, eu era professora do discipulado da igreja, então era uma delícia receber todo mundo que era recém-convertido, que chegava, e a gente tinha um curso passo a passo com Cristo, né, Nelma? E aí Verdade. tinha era muito gostoso. A gente trabalhava, eram 4 revistas que eram trabalhadas ali naquele curso, e a Nelma fez parte daquela turminha ali, juntamente com seu pai, com a sua mãe, com a irmã, né? Muito bom. Você estava falando, deu uma travada, mas não tem problema. Viu? Nós vamos rompendo em Então, fé. sou grata a Deus pela sua vida, que aprendi muito com você. Ô, Nelma, vamos falar o seguinte: nós temos 1 hora e eu sei que o pessoal vai querer fazer pergunta, vai participar. E aí eu queria. Você trabalha com o ministério hoje, é um ministério que tem um preconceito muito grande. Eu sei que você deve enfrentar lutas assim terríveis para conseguir lidar com essa questão de ministério entre os presos. Porque para todo mundo é o seguinte: preso é bandido, bandido é criminoso, não tem que estender a mão, não tem que, né? Pau nele acabou. Então, assim, é muito duro isso. E, e como que isso começou na sua vida? Quando que. Você sabe por quê? Antes de você começar, deixa eu só falar. Eu sei que você sempre teve um coração muito sensível. Eu vou até me lembro aqui de um episódio. Talvez você nem se lembre disso, mas eu me lembro você muito nova convertida, muito recém-convertida. Eu ali na casa da sua mãe, naquele tempo, naquela época. E eu me lembro que você abriu um jornal e leu uma notícia. E era uma notícia de uma criança, não me lembro aqui agora, que estava, não sei se estava ficou cega. Eu não lembro a história, mas eu lembro que quando eu li, você estava chorando e falando: eu preciso chegar nessa família, eu preciso levar Jesus para ela e tal. Então você sempre teve esse coração muito ardente, muito evangelístico, muito apaixonado por Cristo, muito apaixonado pela causa. Mas como que como que o preso te cativou? Né? O que está no cativeiro te cativou? Conta um pouquinho desse começo pra gente. Entendi. Eu me lembro que desde pequena, quando eu via alguma reportagem na televisão, principalmente na televisão, sobre presos,
eu me emocionava, eu parava de frente à televisão e aquilo mexia comigo. Eu lembro que era bem pequena, naquela época não tinha tantos crimes como hoje, não era tão assim visto na televisão como hoje, mas eu lembro que ali eu parava. E aquilo foi dentro de mim, eu pensava, eu tenho que crescer mais para poder um dia fazer algo, que eu ainda era criança. E aí fui alimentando essa vontade no meu coração, muito ardente. E aí, um dia eu estava na UAI 7 de setembro, no ano de 96. Eu falei, Deus, eu preciso fazer esse trabalho. Senhor, isso mexe muito comigo. Eu tenho certeza de que é do Senhor. Mas eu preciso ter essa certeza. Eu preciso que o Senhor confirme. E aí, passado 2 dias que eu falei isso, chegou na UAI 7 mulher, uma detenta chamada Cleusa. E aí, quando o detento chegava na unidade, para não ficar exposto ali na recepção, a gente ia até ao consultório para fazer a ficha. Só para esclarecer, o AI-7 de setembro é uma unidade de saúde emergencial, né? Na sua cidade, aí em Betim, não é? Verdade. É porque a gente fala assim como se todo mundo soubesse, né? Muita gente que está Não assistindo não sabe. sabe, enfim. Verdade. E Mas aí, a quando eu Alma cheguei... também é uma servidora da saúde, viu, gente? É isso aí. Verdade. E aí, quando eu cheguei no consultório, que eu fiz a ficha, ela falou assim comigo, você não faz visitas à cadeia, não? Aí eu pensei comigo, gente, que é isso? Mas por que essa mulher me fez essa pergunta? Aí imediatamente veio a resposta, né? Foi que eu tinha perguntado ao Senhor se era realmente para eu estar fazendo isso. Meu coração ardia, mas eu queria ter a certeza da parte de Deus. Isso foi uma terça-feira. Aí eu falei com ela assim, até então não, mas posso passar a fazer. Ela falou assim, nós temos a nossa visita no QuarDP às quintas-feiras, então eu falei, você pode me aguardar que quinta-feira estarei lá. Não é como hoje, né? Aquela burocracia, estante de cadastro, um monte de coisa. Deu certo, quinta-feira eu estava lá. Se eu não estivesse, que decepção, que tristeza, porque estava a Cleusa e todas as mulheres que tinha na época, umas 2 celas de mulheres, me aguardando. Todas tomadas de banho, lindas e maravilhosas, me aguardando para aquela visita. Lá tinha homens também, né? Bastante homens. Mas começou assim. Tudo Olha, começou que assim. coisa. Que coisa. E aí, você teve esse primeiro contato, foi no quarto DP, a delegacia, né? A quarta Tem. delegacia ali no De centro. Belém. E como que isso? Quantos anos tem isso? Começou em 96, 24 Essas anos. perguntas de 24, tem 24 anos que você trabalha com preso, que você cuida de preso, que você ama o preso e a família, né? Fala um pouquinho sobre essa questão da família também. Porque o Como preso se... ele precisa, mas ele está preso e a família também. Como é que é isso? Fica e, desguarnecida. e outra coisa, eu já quero mudar a minha fala, porque vindo do coração de Deus, ele pediu que eu e todos que estejam comigo os chame de guardados. Ele falou meu coração assim, Nelma, não quero que a partir de hoje nem você nem a família chame os presos de presos, os homens de presos. Eu quero que você os chame e passe para todos guardados. Aí ele falou no meu coração o seguinte, porque eu os vejo como joias. Você já viu alguma joia jogada no chão, em cima da pia, no vaso? Não. Joia se guarda. Então, a partir de hoje, chame-os de guardados. E assim, eu chamei, o ministério todo chama, as famílias chamam. Outro dia eu participei de algo na Câmara. O doutor Bruno Cipriano já passou a chamar de guardados. Dentro do Ceres, vários funcionários já chamam de guardados. Então, é muito precioso para mim estar falando desse assunto. E com a família é uma relação linda. Os guardados, a família, é muito, muito bonito esse trabalho que é feito. Se você me der espaço para, né, creio que você vai perguntar o que o Ministério faz. Que dentro do Ministério Pão de Deus a gente abre um leque. Não Isso é que eu quero. O nome Ministério Ponte de Deus, quando começou? Antes disso, deixa eu te falar, o pessoal está entrando e está aí. Eu acho que talvez é difícil falar e ler ao mesmo tempo, mas está todo mundo aí, pastora guerreira, pastora amada, amor incondicional, esse menino 24 anos de muito amor, e está todo mundo comentando muito aí o seu trabalho, e pode ter Amém. certeza que existe
né, um reconhecimento aí de quem está andando com você, de quem está perto, Verdade. isso é maravilhoso. Como que começa Ponte de Deus? Quando que você dá esse nome? Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre o trabalho mesmo, como ele é feito. Mas fala um pouquinho, como que começa isso? O nome e surge. Ó, para ser sincera, Suzana, foram 17 anos eu e o Senhor. Porque eu quis isso? Não. Eu chamava as pessoas, mas ninguém queria. Aí eu falava, gente, de repente vocês não querem estar trabalhando diretamente dentro de um presídio, mas muitas coisas podem ser feitas, né, do lado de fora, você pode trabalhar indiretamente. 17 anos. As pessoas me falavam, Nelma, você não pode fazer esse trabalho sozinha, porque a Bíblia fala que nós temos que andar pelo menos de dois. Mas como que eu ia andar de dois se ninguém queria? Quantas vidas foram salvas para a glória de Deus nesses 17 anos, quando foi começado no quarto DP? Quantas vidas foram salvas? Então, agora, de 7 anos para cá, eu tenho esse ministério. Meu não, do Senhor, né? Mas é tanto amor que, de repente, você pega. Mas, então, há 7 anos, eu tenho um grupo comigo de 48 pessoas, diretamente. Que bênção. Fora os que trabalham indiretamente. E as pessoas já foram contagiadas, sabe, com esse amor. O nome Ponte de Deus, logo que começou para valer com esse grupo de pessoas, aí nós fizemos, né, uma escolha, cada um deu um nome, e aí o que foi aprovado pelas pessoas que tinha na época, se eu não me engano, umas 8 pessoas, foi Ponte de Deus. A Lúcia, ela estava tomando banho, e de repente, na hora que ela estava tomando banho, Deus foi dando para ela esse nome e trazendo tudo sobre esse nome. E aí nós gostamos do Ponte de Deus e realmente nós somos Ponte de Deus. Nós temos feito coisas que só o poder de Deus, porque não tem praticamente ajuda, as pessoas não querem. Porque quando você pede uma ajuda, uma doação para idoso, glória a Deus, para os enfermos, crianças, é uma coisa. Quando você pede para o guardado, para o preso, você não tem ideia de como que é. Mas isso, para mim, é uma injeção de ânimo. Quanto mais dificuldade, quanto mais rejeição, mais eu quero. Muitas das pessoas que me julgaram, que nunca acreditaram, tipo, jogavam pedras, vamos dizer assim. Infelizmente, muitas e muitas pessoas me ligam nas madrugadas. Nelma, meu filho está preso. O que você pode fazer por mim? Essas pessoas um dia não acreditaram, não aceitaram, porque eu vejo assim, não Ó, querem você ajudar. falou que eu falei que você podia chorar, mas não é para me fazer chorar também, não. Tipo assim, não querer ajudar, tudo bem, mas não precisa julgar, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, muitas madrugadas eu já atendi o telefone, infelizmente atendo ainda, mas o que eu posso fazer para as pessoas? Estender a mão, né? E fazer o que eu posso, o meu melhor. Eu não gostaria que elas estivessem nessa situação, nessa condição, com o filho, com o irmão, com o esposo, mas infelizmente não estão. Mas o que eu posso fazer, eu faço. E no dia a dia? Ô, gente, vai sapecando coraçãozinho aí, viu? E no dia a dia, Nelma, como que desenvolve esse trabalho? Como que é a prática desse ministério? O que que ele faz, assim, de modo bem prático? O que acontece? Nós fazemos o trabalho de evangelismo no Ceresp às quintas-feiras. A gente vai na parte da manhã de 9 às 11. A gente entra dentro do pátio, onde eles estão no banho de sol. Ali são eles, na faixa de 120 homens, mais ou menos. Nós entramos para evangelizar. Segurança, entre aspas. Nós estamos lá dentro do pátio.
Se acontecer alguma coisa, até sair, não dá tempo. Só que uma coisa que eu preciso, ou não, nem sei se eu preciso, acho que eu não preciso mais. Ter medo? Não consigo. Não consigo. Tem vezes que eu entro sozinha, porque às vezes pessoas do ministério não puderam ir, às vezes eu entro sozinha com eles. Isso na quinta-feira a gente faz esse trabalho no pátio, né, de evangelização. E aí, como que você faz esse trabalho de evangelização? Ó, nós entramos com a caixa de som, né, com as Bíblias, quando conseguimos os livros, né, para a gente estar distribuindo para eles. E ali a gente entra e faz um culto. Eles vêm participar desse culto. Automaticamente a gente liga o som, já coloca o louvor e eles vão se aproximando. Só que todo mundo sabe, né? A dificuldade que é espiritualmente falando. Muitos querem chegar aonde a gente está, mas não conseguem. Um dia, nós encontramos 3 homens que falaram assim com a gente: nós estamos tentando chegar ali no culto e a gente não consegue. Parece que a gente está preso. Parece que a gente está com as pernas amarradas. Nós não conseguimos. Por que é preciso mais pessoas para fazer esse trabalho no pátio? Porque enquanto você está fazendo aquele culto ali com os que já chegaram, muitos precisam que alguém chegue até eles. Porque eles não vão, sabe por quê? Acham que são pecadores demais. Eles acham que não são dignos de estar ali com a gente para ouvir aquela palavra. Muitos, a gente fala que fica ali pelas beiradas, encostado nos muros, agachado em volta ali do nosso culto, mas não chegam, tem medo de entrar. Eu não posso, eu não sou digno. Entendeu? Então, assim, e geralmente esse trabalho no pátio tem sido feito por, no máximo, 4 mulheres. Às vezes 2, às vezes eu, às vezes, no máximo, 4 mulheres para tanto homem que a gente precisa alcançar. Quando é na sexta-feira, nós vamos no seguro e no castigo. Seguro é onde o guardado não pode ficar no convívio, na galeria. Houve alguma coisa lá, né, que extrapolou e ele desce para o seguro. Uma vez seguro, sempre seguro. Ao lado desse seguro tem o castigo. Então, é um lugar que a gente, assim, acha assim, que é mais tenso, mais carregado, pela situação que eles vivem. Não falo, assim, do local de estar, mas porque chegaram ali. Mas eu falo que ali é a olaria de Deus. Eu falo que, para os guardados, quem vai para o seguro é rejeitado pelos outros, é rejeitado pelo convívio. Então, você imagina a situação desses homens. Mas ali é a olaria de Deus. Por quê? Eu acho muito importante, igual eu quero te falar, a gente faz o trabalho no pátio, faz no seguro, que a gente fica, né, com eles ficam dentro das celas, mas nós fazemos também muito trabalho de porta de cela. Por que é importante o trabalho de porta de cela? Porque todos ouvem. Lá no pátio, nem todos vão participar do culto por várias circunstâncias. Não vão. E quando você está na porta de cela, é o que a palavra diz. A palavra não volta vazia. Suzana, para ser sincera com você, minha filha, para eu te contar tudo o que acontece, as experiências que são assim, não tem assim. Como não, mas você vai quantas? compartilhar um pouquinho. Pensa num caso aí que te marcou muito, ou de uma recuperação de um, eu ia falar preso, tá vendo, gente? Para quem entrou depois, a Nelma teve esse direcionamento dentro do ministério de não chamar os presos de presos, mas chamá-los de guardados. Por isso que ela sempre está falando os guardados para quem está chegando agora. Tem uma pergunta que a Michele fez aí, Michele Canedo, lá de Brasília. Oi, Michele, eu vi minha família toda aí também, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha cunhada, minha sobrinha. Gente, boa noite para todo mundo. E um monte de gente aí que é do Ministério Ponte de Deus, que é conhecido, da Nelma. Mas, Nelma,
teve uma pergunta da Michele, se você já viveu algum dia, nesses 20 e poucos anos, algum momento de tensão, em que você, ali dentro, teve algum momento de tensão na prisão em que você estava ali com o ministério? Não, Antes de você contar o... não, nunca tive um momento de tensão. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, nesses 24 anos, nenhum guardado e nenhuma guardada houve falta de respeito, alguma palavra que eu ouvisse que me desagradasse. Sabe por quê? Porque eu vejo o seguinte, estar dentro de um presídio é privilégio de poucas pessoas. Isso é privilégio. As pessoas estão procurando, glória a Deus, o ministério aqui, o ministério ali, às vezes fica a vida toda e não se encontra, mas dentro do presídio é privilégio. Então, para você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui que deve chocar muita gente que eu vou falar aqui agora. A minha questão não é dentro do presídio. Eu recebo esses homens e mulheres na minha casa. Já recebi estuprador, assassino, ladrões, que eu não gosto desse nome, mas só para você ter uma ideia. Eu recebo aqui em casa, falei, Deus, tua palavra diz que eu tenho que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas eu não consigo. O que eu posso fazer, Deus? Eu não consigo um homem chegar aqui na porta da minha casa e me chamar e eu vou chegar ali e vou falar assim, ei, o que foi? O que você precisa? Não. Eu falei com Deus. Eu amo eles lá dentro e amo aqui fora. É assim que eu quero, Deus. Se eu tiver invadindo, se eu estiver passando na frente do Senhor, me mostre, me fale. Mas eu amo lá e amo aqui dentro. Hoje mesmo já teve 2 aqui em casa. Ele entra, senta e come. Se for almoço, se for janta, se for um lanche, ele entra e senta comigo. Porque esse amor eu não consigo dimensionar, não consigo expressar, não consigo. E cada dia para mim é como se fosse o primeiro dia. Hoje é como se fosse o primeiro dia que eu entrei nesse ministério. Eu não consigo explicar. Um dia o Senhor disse para mim uma coisa. Nelma, não é você estar no ministério. O ministério está em você primeiro. Porque se o ministério estiver em você, é diferente. Então, assim, nunca passei. Não é demagogia, não é nada. Nunca passei um constrangimento. O que eu tive até hoje foi respeito. Porque uma pessoa que entra dentro de um presídio, aquela pessoa nunca mais, nunca mais vai te esquecer. Nunca. E a falta de respeito com o seu ministério, com você, está fora do presídio, né? Literalmente. Fora do presídio. É onde você enfrenta, que você diz que enfrenta muita luta, muito preconceito, muita dificuldade. Muito. Fala um pouquinho sobre isso. Como que eu vou te explicar? Nós vivemos esse ministério, ele faz tanta coisa que eu não consigo... Não, entendeu? Eu entendo, né? Porque vem da parte de Deus. Nós não temos recursos, então o que literalmente faz a diferença nesse ministério? São os bazares que a gente faz todo mês. A Igreja Batista da Lagoinha cede o espaço no estacionamento e a gente faz. Agora, você imagina 4 meses, desde março, abril, maio, junho, 4 meses sem bazar por causa da pandemia. Ui. Sabe o que aconteceu? Nossos recursos estão 3 vezes mais. Nós estamos abençoando as famílias dos guardados. Sério? Durante a pandemia? Nós estamos abençoando. Gostaria de passar aí para vocês o vídeo de alimentos que chegou para nós. Nós estamos ajudando ao Sereste Betim, que nos foi pedido, o básico, tipo sabonete, papel higiênico e sabão de barra. Por quê? A família não está visitando desde o dia 7 de março. Então, está mandando para o SEDEX. Fica complicado para a família comprar o kit e ainda pagar o SEDEX. Os guardados que não têm visita, passa-se muita dificuldade. E aqueles que têm, de repente, divide um pouquinho com eles. Agora, imagina, a família com dificuldade de pagar esse SEDEX, enviar esse kit, então está ficando os que recebiam das famílias e os que já não recebiam. Nós fizemos 3 campanhas desses 3 produtos, sabonete, sabão de barra e papel higiênico.
Me explica. Sem esse bazar, sem recurso, sem ajuda. Mas, o que nós colocamos no coração? Vamos fazer uma ação social, uma chamada rifa, no grupo. Vamos vender. Pessoas têm abençoado o ministério. Pessoas estão sabendo que o ministério existe, estão mandando recursos, estão nos abençoando. E o nosso trabalho não para. Eu não consigo parar. E quem está comigo sabe como que é. Quem está comigo, meu marido fala assim, hoje a Nelma está de calça preta e blusinha preta de estampinha. Corre dessa mulher que ela pede. Mas ela pede, corre dela. E eu não preciso conhecer ninguém, não. Eu não preciso conhecer a pessoa, não. Para pedir. Duas coisas que eu faço. Se eu encontrar 20, 30 pessoas por dia, duas coisas eu não deixo de fazer. Falar do amor de Jesus e fazer o apelo. Ninguém sai de perto de mim durante o dia sem eu fazer o apelo. Pode ser quem for que aparecer na minha frente e pedir. Porque não tem outra forma. Mas você sabe que isso aí eu ouvi de você lá no início da sua conversão, com pouco tempo você falou assim, olha, você falou essa frase, eu tenho orado e pedido a Deus para não deixar eu conversar com a pessoa e não falar para ela do amor de Cristo. Aí anos depois, agora 20 anos depois, eu conheço a Viviane aqui em Portugal, que era do seu ministério aí, e a Viviane me fala essa mesma frase. Sabe, ela fala, a pastora Nelma sempre falava que ela não pode, que ela, sabe, que é uma coisa que ela pede a Deus, é que ela não converse com a pessoa sem falar para ela do amor de Cristo. E isso é impressionante, quer dizer, que é uma marca na sua vida, não era uma coisa passageira, né, um rompante, é uma decisão, é uma paixão, é um amor incondicional e a ação do Espírito de Deus na sua vida. Ô, Nelma, eu lamento muito que os comentários não fiquem gravados, porque a live vai ficar gravada no IGTV, as pessoas vão conseguir ver, mas você não vai conseguir, que você está falando, você não está vendo quanto comentário, assim, sabe, maravilhoso está sendo colocado, está sendo escrito aí, mas depois você não vai conseguir ler esses comentários, é uma pena. Aquilo que der para você ir lendo, vai, à medida que eu estiver falando, vai lendo aí o que está passando, porque tem muita gente falando e palavras muito abençoadoras, viu? Amém. É, deixa eu continuar para você, eu estava falando sobre o trabalho. Aí tá. Aí quando é durante o final de semana, a gente faz um café da manhã na porta do Ceresp. Todo final de semana, sem exceção. São 4 galerias, A, B, C e D. Entendeu? Então a gente vai sábado e domingo, toda semana, uma vez no final de semana, e nós levamos café da manhã para, na média, 150 pessoas. Café da manhã, farto, uma mesa farta. E ali nós falamos do amor de Jesus. E ali nós levamos louvores. E ali pessoas se rendem ao Senhor. E ali nós conhecemos famílias, nos aproximamos delas. Vamos ver o que está acontecendo, o que está precisando, o que não está. Então é assim, é um amor. É a coisa mais linda, Suzana, esse café da manhã, todo final de semana. Há 7 anos que acontece esse café. Primeiro começou meu marido. E aí agora a gente ganha as doações. Tem uma pessoa que nos dá o bolo há 7 anos. Um dia eu cheguei e quando veio nesse dia, a comida não deu para todo mundo. Quando eu olhei, só tinha farelo. Aí vieram as pessoas para pegar o bolo e não tinha mais. Eu falei, Deus, isso não pode acontecer, Senhor, isso não pode acontecer. Quando eu cheguei à noite na igreja, a pessoa falou comigo, Nelma, ainda existe o ministério? Eu falei, sim. Eu falei, porque eu estava conversando com meu marido lá em casa hoje de manhã e a gente está querendo te doar o bolo para todo final de semana. Tem 7 anos que esse casal nos abençoa. 7 anos sem faltar um final de semana. Então, Suzana, é uma coisa linda. Só quem vai nesse café da manhã, que acontece todo final de semana. Tem semana que é sábado, tem semana que é domingo, para a gente tá pegando todas as galerias, A, B, C e D. E ali, às vezes, meu marido tem que voltar aqui em casa, pegar uma cesta básica para levar lá, igual um dos últimos casos que aconteceu. A mulher contando para nós, ela estava com 4 crianças e ela falou comigo, estou morando lá em Ribeirão das Neves, aquele local que fica cavalo, estábulo, acho que é isso que chama. Ela falou, estou morando com 4 crianças. Eu não tenho comida quando chegar em casa. Meu marido voltou em casa, pegou a cesta e levou. E isso acontece
quase todos os finais de semana do café. Então, por isso que essa busca incessante, é por isso que a gente pede, porque eu não dou conta desse negócio. Eu preciso de uma cesta, você passa em tal lugar, pega um papel e vai ali, vai em outro lugar e manda. A fome não espera. Então, nós temos aqui, para a glória de Deus, o estoque de comida. Fazemos também chá de bebê para as crianças. Às vezes, o guardado foi preso e aí deixou a mulher grávida. Bastante dificuldade. Nós fazemos o chá de bebê com todo carinho, aquele aparato, aquela decoração toda, levantamos fralda, levantamos roupinhas. Fazemos culto nos lares. Levamos a palavra de Deus e vemos se ali há alguma necessidade, né? Porque o rapaz está preso. Outra coisa, Suzana, você como advogado, você sabe, né? Que nem todo guardado tem auxílio reclusão. Isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não tem. E o que Vou falar um pouquinho sobre isso. Família, crianças passando necessidade. Agora, qual a culpa tem? Uma mulher, uma criança, e aí a sociedade coloca. Não, está lá comendo, bebendo de graça, e então não precisa ajudar a família. Então, nós temos esse cuidado de ajudar. Então, assim, é muita coisa assim. Me pergunta, né, Elma, como? Jesus. Ô, Nelma, esse café, várias pessoas perguntam, mais de uma pessoa perguntou, acho que umas 2, 3 pessoas. Qualquer pessoa pode participar desse café? Estão perguntando aí, então estou te repassando a pergunta. Pode participar, sim, Suzana, que de repente ela vai ver ali, né, o sofrimento, a dor, porque eu creio assim que nenhuma mãe criou um filho para ser bandido. Enquanto o filho está ao seu redor, enquanto você pode, né, direcionar, você pode guardar junto com você, é diferente. Mas aí o mundo abraça, né? Então, é muito bom as pessoas conhecerem o trabalho. É muito bonito que elas saem de outra visão. Para ser sincero com você, quando eu encontro alguma pessoa que é resistente, acontece muito no meio cristão também. Muitas pessoas resistentes a esse trabalho. Para mim, assim, eu não gostaria que fosse, mas para mim não tem coisa melhor, porque ali eu vou falar do amor de Jesus. Muitas pessoas falam assim comigo, olha, depois disso que você me falou, depois do que eu vi, eu tenho outra visão. Muitos entraram no ministério até resistentes. Acho que até para conhecer, às vezes até por curiosidade. E hoje tem uma nova visão. E eu não me envergonho de falar disso. Como diz lá em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. A noiva, quando vai casar, o que ela fala? Do casamento. Quando você vai comprar uma casa, comprar os móveis, o que você fala? Do casamento. Eu falo 24 horas do ministério de Deus. 24 horas. Por quê? Eu falo que meu coração está cheio. Eu não canso de falar. Por isso que eu falei com você que hoje, para mim, é como se fosse o primeiro dia nesse ministério. O meu coração está cheio disso. O meu coração está cheio deles. Meus filhos assim, falam, mãe, você fala para as pessoas que você tem 2 filhos? Você, claro, sou a mãe, né, que procuro fazer do melhor, a esposa. Mãe, por que vocês estão perguntando isso? Você só fala das suas bênçãos? Só das suas bênçãos, só das suas bênçãos? Então, porque o meu coração está cheio disso. E eu louvo a Deus de ser privilegiada nesse ministério. E quando alguém me fala alguma coisa, eu falo, olha, quando o Senhor me fala assim, me mostra as suas mãos. Não vai ser as suas mãos que Ele vai pedir. São as minhas. Eis-me aqui. Enquanto eu puder fazer, eu farei. Suzana, tem tanta coisa que está vindo na minha cabeça que é tanta coisa que eu já passei. Esse pessoal que está vindo comigo, eu quero também mandar um abraço, um beijo para todos o ministério. E cumprimento o pessoal que está aí. Pessoal que está junto comigo, pessoal que está aprendendo a ficar pidão, os homens estão pidão, as mulheres estão. Você tem que ver que lindo. Então, assim, esse é o ministério Ponte de Deus. Que nós amamos. Ô, Nelma, e teve gente perguntando aí também se você tem assistência jurídica, perguntando também o que pode ser feito para ajudar o ministério, o que você mais precisa. Fala um pouquinho qual que é a demanda, como que as pessoas que estão assistindo, por exemplo, querem ajudar o ministério de alguma forma, como que pode ajudar? Nós temos 2 advogados que já estão no grupo, né? Está nos ajudando muito, assim.
Cada coisa que você me pergunta, se eu pudesse estender, seria acho, quase que meia hora para cada, é muita coisa. Mas graças a Deus, Deus está enviando, temos psicólogo, temos advogado, então, assim, Deus tem feito muito. Agora, quanto à ajuda, toda é bem-vinda. Por quê? Nós aceitamos Bíblias, os livros, né, para a gente estar levando para eles, os livrinhos evangélicos. Na questão do café da manhã, pão, leite, açúcar, pó de café, biscoito, tudo, né, que a gente pode oferecer no café da manhã. Essa demanda agora do Sereste, de sabonete, Vai anotando aí, gente, ó. sabão de barra, sabonete, papel higiênico, né? Nós temos também, assim, aceitamos doações de móveis, por quê? Muitos guardados saem e não querem a mesma vida. E às vezes não tem por onde ir, não tem mais laços com famílias, moram em outros estados, às vezes a família não aceita. Então, o que nós fazemos? Pagamos um aluguel para essa pessoa dos 250, 300 no máximo, porque onde nós vamos arrumar esse dinheiro, esse recurso, Suzana? Então, temos tirado essas pessoas para que não voltem para as ruas, porque ficou lá guardado não sei quanto tempo. Sair para ir para a rua, foi evangelizado, conheceu Jesus, né? Então, eu falo uma coisa muito séria com eles. Se você não sair com Jesus aqui dentro, lá fora você não vai querer ele. E outra coisa, você está me vendo falando esse amor, esse amor, esse amor? Você está achando que eu sou uma pessoa lá dentro como? Imagina um general. Imagina uma pessoa que arranca o coração do fulano, deixa ela sair todo o sangue do corpo, depois volta, aí tira a pele, bate, joga sal, é mais ou menos por aí. É exortar. Assim, a forma que Deus me usa, às vezes eu chego em casa e falo, Deus, como que eu falei isso, Senhor? Como que isso? Coisa pesada demais. Às vezes o povo do ministério fica assim para mim, ó. Eles ficam assustados. Mas é a forma que Deus me usa e é a forma que eles são apaixonados por mim e eu por eles. Se você me ver dentro de um presídio levando a palavra, você não acredita. Você não acredita, entendeu? E assim, são milhões de experiências. Então, assim, toda ajuda é bem. Tem muita gente colocando aí, escrevendo a necessidade de um carro grande que você leva, que precisa de uma caminhonete, uma Kombi, uma coisa maior. Isso várias pessoas colocaram. E outras pessoas também estão perguntando como fazer para ajudar financeiramente através de, se tem alguma conta bancária. Porque nós temos gente que está assistindo que está longe de você, tanto no Brasil, tem gente aí, já vi gente do Tocantins, já vi gente de Brasília, de vários lugares, e também já vi gente dos Estados Unidos, de Portugal. Então nós temos do norte de Minas, de Espírito Santo, nós temos pessoas de vários lugares que estão assistindo. Como ajudar? Existe uma conta bancária, essa conta pode ser divulgada, entre em contato com você depois, porque, gente, eu vi também pedido ali do telefone. Se quiser colocar um telefone de contato, ótimo, mas lembrem que pelo Instagram também, você consegue mandar mensagem para a Nelma. Coloca Nelma de Paula, e você acha ali o perfil dela no Instagram também, e é uma forma de mandar mensagem privada. Se ela quiser divulgar telefone, se ela quiser, é outra maneira, mas o Instagram tem essa facilidade. Quem está assistindo localiza para ajudar. E essa questão do carro parece que é uma coisa muito necessária, que eu vi várias pessoas falando das doações indo em carro pequeno, que tumultua e tudo, né? Então, de fazer uma campanha, a gente pode até pensar, gente, isso vai ocorrer na cabeça, né? De fazer uma outra live, de levantar recurso, de tentar alguma forma, abrir um QR Code aí para doações, né, fazer uma live com doação. Eu bati um papo essa semana muito legal com a Michelle, e ela dando algumas ideias também, dessas lives assim, que eu tenho tentado fazer algumas de cunho social também. Então, assim, abrir um QR Code que o pessoal possa fazer doação ali, levantar uma live específica para uma campanha mesmo. E mais ideias que vocês tiverem, manda aí para a gente poder abraçar isso e tentar fazer alguma coisa, né? Junto aí, a Nelma está nesse trabalho, que é um trabalho muito difícil, é um trabalho que existe um preconceito muito grande, sim. Como ela disse, dentro da igreja, nós vivemos num mundo, e aí muito mais quem está, né, sobretudo aí no Brasil, em que foi escutado, né, durante, inclusive, um bom tempo, bandido bom é bandido morto, essas frases assim,
Então a gente sabe dessa dificuldade. Estamos na era da fake news, e isso, gente, é o impacto que tem, assim, no mundo, essa questão das notícias, das falsas notícias que giram na internet e são replicadas, e hoje não se sabe mais o que é verdade, o que é mentira, porque as coisas são recebidas. E essa questão do auxílio reclusão, né, que um monte de gente chama de salário presidiário, salário de bandido, e as notícias que saem são, assim, realmente absurdas. É melhor você, né, cometer um crime, que você vai receber mais do que o salário mínimo. O honesto que trabalha recebe X, o preso tá lá, o criminoso, o bandido, porque é assim que falam, né? E nós estamos em tempos de muito ódio aí, girando nas falas, tá recebendo tanto. Ô, gente, só para esclarecer um pouquinho, eu estava lendo, fui ler uma estatística até por causa dessa live, e eu vi que em mais de 600 mil presos, eu não sei se isso foi a nível, né, não posso dizer se foi a nível nacional, mas eu estava vendo, em 600 e poucos mil presos, se alguém tivesse dado até mais preciso, 40 mil, mais ou menos isso, em 600 mil, 40 mil famílias de presos têm um auxílio reclusão. Então, assim, é um percentual muito menor. Se divulga como se todos tivessem. Por quê? Porque tem requisitos. Não é simplesmente, não é salário bandido, não. O auxílio reclusão, ele tem requisitos para serem cumpridos. E para pedir, primeiro, não é uma ajuda do Estado. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário e, para ter direito, o preso tinha que ser contribuinte do INSS. Ele tem que ser contribuinte previdenciário. Então, geralmente é o preso que estava trabalhando com carteira assinada ou que contribuía regularmente de forma autônoma com o INSS e ele foi preso. Esse é o primeiro requisito. Depois, tem o requisito de que ele estava trabalhando e ele recebia até um valor X, tem um teto, R$1.000 e poucos reais. Quem recebia além disso, quem tinha uma renda alta, não inclui, porque é para baixa renda. Depois, tem que ter os dependentes. Esse salário não é para ele que está lá. Não se paga o preso, o dinheiro não vai para a mão do preso, o dinheiro vai para a família, porque daquele preso que era o provedor da casa, que mantinha, que tem filhos criança, menores, e que de repente não está mais. Ele está preso, e aí? Então é para preservar. Vai se punir a criança porque o pai cometeu delito? E as pessoas não pensam nisso. Então é para guarnecer a família. O valor ali, quem tem direito são, né? Claro que geralmente se tem uma mãe junto, ela administra e tudo, mas o valor ele tem. Naquele valor X, cada filho menor tem direito a uma cota. E também, se ele for solteiro e o mantenedor da casa dos pais, os pais que teriam esse direito. Então, assim, vamos pensar que acabar com essa ideia. Outra coisa, tem uma outra falácia aí de que o salário, que o auxílio reclusão, né, o tal do salário presidiário, como chamam de forma equivocada, de que isso veio a partir do político tal, que isso é do partido tal, que isso é do governo tal. Gente, deixa eu falar uma coisa. O auxílio reclusão, ele existe muito antes. Ele entrou para o texto constitucional da Constituição de 88, mas ele existe muito antes de uma lei de 1933, salvo engano. É ali que a coisa começa. Em 1960 vira uma lei federal. Nós estamos falando de alguma coisa de mais de 80 anos. Eu até copiei aqui em algum lugar a lei, mas agora eu não vou ficar procurando para ler, mas é uma lei é uma coisa muito mais antiga, que veio um auxílio junto com um dos marinheiros, não sei o quê, e veio o auxílio para a família de quem tinha sido condenado, quem estava preso. Isso começa, a raiz disso, em 1933. Então, nós estamos falando de um negócio de quase 90 anos que o benefício existe. Não é agora, foi o governo tal, foi o partido tal. Não! Isso veio, claro, sendo modificado, sendo trabalhado. Em 1960 virou uma lei federal, né? Antes era na época dos institutos, vira uma lei federal e
atualmente, depois em 88, entra para o texto constitucional, uma Constituição do Brasil, mas isso não é uma coisa recente. Isso é para amparar a família que ficou desguarnecida, é para amparar a criança que está desguarnecida, os filhos menores, enfim. Mas não é essa ideia de que quem está preso ganha mais que quem está trabalhando, não. Tá? Acabar com essas coisas, porque isso gira, eu já vi estampado em manchetes de jornal, como se não tivesse também requisitos para requerer. Eu já vi muito, eu na advocacia já tive pedidos de auxílio reclusão e já vi também sendo negado, porque não cumpria todos os requisitos ali. Então, é por aí, tá? É um auxílio previdenciário, sai do contribuinte, claro, mas é administrado pela União. Mas, assim, essa questão. Nelma, conta aí pra gente agora o caso, um caso que te marcou muito. Um caso, eu não sei quanto tempo que a gente já tem, eu tô sem o relógio aqui de live, eu sei que com 1 hora a live encerra, corta, mas eu queria que você contasse um caso que impactou muito, que te vem à mente, né, dentro do Ministério. Suzano, você até havia me falado sobre isso, né? Para eu estar pensando, né? Então, sim, não tem como enumerar, né? Mas como você disse, para que eu fale um. Então, se que o Senhor tocou muito, muito meu coração para que falasse. Pode falar mais de um se a gente tiver tempo. Eu quero que você tenha liberdade. Eu creio que não vai ter, não, pelo tempo que eu estou vendo aqui. 7 minutos, tem 7 minutos. Mas Acho que vai dar um... o que acontece? Tenho assim, muitos casos de família, né? Marido, esposa, filhos. Então, assim, alguém já até me sugeriu que escrevesse um livro. E eu até pensei, se eu tiver ajuda, eu quero sim, porque é muita coisa nesses 24 anos. Mas algo que mexeu muito comigo foi o caso de uma mulher que se chama Rosânia. Ela está em Vitória hoje. Foram 22 anos perseverando, muitas recaídas, uma história que eu falo que se eu juntar o Ceresp todo, não dá a história dessa mulher. Até a família desacreditou. E as pessoas falavam comigo, desiste, não tem jeito com ela, por que você insiste? Tem outras pessoas também, sabe, que as pessoas falam comigo. Mas eu não desisti. Eu não desisti dessa mulher. E mais ou menos há uns 3 meses, essa mulher está com a vida transformada. Literalmente transformada. Ela perdeu tudo. Imagina uma pessoa assim, ela só não ficou como Jó, com aquelas chagas. Mas o resto, tudo ela viveu. Tudo. E eu não desisti dessa mulher. Eu não desisti dela. E sempre falei, não vou desistir. Como outros casos que eu tenho comigo hoje. E hoje estou muito feliz. Ela tomava, acho que uns 5 ou 6 medicamentos, tarja preta, aqueles mais fortes que você puder imaginar. Ela ficou prostrada, ela ficou entregue, tudo aconteceu na vida dessa mulher. E hoje, tipo uma pessoa, tipo eu, que vi, que acompanhei, eu pude ver o poder de Deus. Porque não tem como você ajudar no material, né? Fazer tudo que pode, se a pessoa não quiser Jesus. Só Ele, eu não posso fazer nada. Mas é uma das histórias mais lindas que eu vivi na minha vida. E ontem eu falei com ela, seja exemplo. Seja exemplo. Você é um milagre vivo. Deus te tirou assim das maiores, profundas entranhas mesmo. Ela esteve na mão de Satanás. Imagina uma mulher, eu conheci ela também no 4º DP de Betim, em 96. Aí ela falou comigo, qual
o que você me dá para meditar? Aí eu falei, o Salmo 121. Ela passou por tudo que você puder imaginar que uma pessoa passou, ela passou. Por isso que eu falo, se eu juntar, acho que o Ceresp todo, não dá história dessa mulher. Mas Deus resgatou. Deus fez. Eu não desisti dela. Como eu não vou desistir de muitos. Eu não vou Nelma, desistir. eu queria Agora, Suzana, eu queria falar falar rapidinho, só uma tá. coisinha aqui, Nelma, só um minutinho, porque eu sei que o tempo tá para encerrar. E, gente, se cair a live, se encerrar e a gente não tiver fechado, me dá um minutinho para eu salvar e eu já volto. Vocês podem voltar junto para a gente encerrar, tá bom? Então, se cair, volta com a gente, porque a gente ainda vai continuar, a gente vai encerrar. Eu preciso que seja colocada aí. Pede a Gabriela, sua filha, se ela tiver, ou alguém, a conta bancária, o meio de contato, tá? Se puder colocar. Eu sei que nós temos muitos guardados que estão assistindo, eu sei que tem famílias de guardados que estão aqui junto, que estão testemunhando disso. Volta aí, eu volto a palavra para a Nelma, mas fica aí o pedido. Eu queria só encerrar. Desculpa. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, isso, sabe, tem mexido muito comigo. Por que que do lado dele estavam 2 ladrões? O que será que o Senhor quis mostrar para a humanidade? Porque existem vários tipos de pecados, mas por que o guardado? Ele é tão discriminado. Por que os 2? Lá no Ceresp e outros presídios, muitas pessoas não querem Jesus, mas muitos querem. Mas como crerão se não há quem pregue? Como querão o Senhor? Como vão querer uma vida transformada? Então, ele poderia ter colocado 2 prostitutas, qualquer tipo de pecado ao lado dele, mas foram 2 ladrões. Que as pessoas, que a sociedade, que o mundo possa refletir. O porquê os 2 ladrões. Então, eu estou com 58 anos. Mas eu peço ao Senhor, enquanto vida Ele me der, eu quero fazer esse trabalho enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida. É uma chama dentro de mim que não apaga nunca. Em outras áreas da minha vida, espiritualmente falando, muitas coisas podem acontecer, pode esfriar, mas essa chama e esse amor, nunca. Eu amo essas pessoas. Eu amo essas pessoas e eles sabem disso. Às vezes eles falam comigo assim, Dona Nelma, você não precisa nem de abrir a boca. Só de olhar para nós, a gente sabe que a senhora ama. Então, assim, com toda luta, com toda dificuldade, toda discriminação, todo julgamento, isso não me importa. Não me importa. Que foi a mim que o Senhor escolheu e esse ministério abençoado. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas do ministério, a todas as pessoas que têm acreditado, porque tem muita gente que acredita nesse ministério. Amém. Muitas vidas se recuperaram. Muitas pessoas com famílias estudando, crescendo na vida. Tem muito testemunho para contar. Então, assim, obrigado a todos que têm nos ajudado. Nelma, foi maravilhoso fazer essa live com você, foi maravilhoso, foi emocionante. Muitos guardados estão escrevendo, né? Eu fui um guardado, cuidado, e hoje eu sou empresário. A Nelma fez muito pela minha filha, que também foi uma guardada. Enfim, o Eliseu, que é juiz, ele foi defensor público. Meu irmão, ele escreveu que na década de 90 ele era defensor público, e lembra daquela época você já fazendo esse trabalho. Isso é amor, isso é ministério, isso é Jesus na vida da Nelma, que dá a ela essa, sabe, isso é paixão, gente, isso é ministério, isso é olhos de amor. Então foi muito bom fazer essa live. E aquelas pessoas que querem ajudar, acha a Nelma de Paula no Instagram, tá? @Nelma de Paula, e manda aí a sua ajuda, faz aquilo que puder. Depois a gente vai programar alguma coisa aí, mais uma vez, para fazer uma campanha específica. Fico muito feliz mesmo, foi um privilégio muito grande.
Tá bem? Muito bom, Nelma. Quer falar, quer fechar aí Obrigada. com alguma coisa? Quer falar para fechar? Ô, Suzana, eu só tenho a agradecer a Deus e a você, porque eu creio que através dessa live muita coisa vai acontecer. Muitas Amém. pessoas vão pensar de outra forma, muitas pessoas vão querer estar nesse ministério. Eu tenho certeza Amém. disso, porque né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E veio primeiramente do coração de Deus, 20 segundos. eu tenho certeza, eu tenho a te agradecer, tá? A live Por vai esse ficar salva. dia. Quem está perguntando aí, vai para o IGTV.